Bom, então, boa tarde. Hoje a gente vai falar sobre o teatro renascentista, né, e o teatro elisabetano. E eu passei para vocês como leitura o capítulo do Anatol Rosenfeld, que trata a respeito desse assunto, né? Vocês leram? Sim, Mais alguém leu? Sem a força devida, Pro. Li, mas não aprofundei. Aham. Bom, é um capítulo que eu acho que é bastante tranquilo, né? O que vocês acharam? Ele é gostoso, Pro, mas eu podia ter dado uma entrada em alguns itens que eu achava importante. Mas Aham, não deu. Uma pena. entendi. Aham. Fala, Karine. eu achei ok também. Aham, Só tive um pouco de dúvida nessa parte no início do antropocentrismo e relativismo, assim, sei. É esses porque... conceitos. Aham, entendi. Tá, então, ó, eu vou retomar as principais ideias do capítulo, né? E daí a gente vai conversando. Fala, Jane. A Janice deixou o recado lá na sala dizendo que está tentando entrar, mas a internet dela está ruim, então ela vai continuar tentando. Tá bom. Eu não li tudo ainda, professor, mas até a parte que eu li também achei interessante. Aham, Uma coisa que eu sempre notei, quando fala de idade média, até do ensino médio, não sei as minhas colegas, eu vou falar por mim, mas eu carrego um ranço da idade média do ensino médio, que é tudo obscuro, é tudo chato, aham. aquelas coisas, né? A idade das trevas. E agora a gente vai tirando essa camuflagem que a gente traz do ensino médio para o ensino superior, que não é bem Sim. assim. Aham. Mas aqui Na também o texto. verdade, é sempre é uma simplificação, né? Essa ideia, né? Não é Sim, que essa ideia a respeito da Idade Média seja completamente falsa, mas é meio parcial, né? Então, quanto sim, mais a gente estuda, mais a gente vai vendo que tem mais diversidade do que a gente imagina, né? Agora, o capítulo de hoje, né, o assunto de hoje, é um capítulo depois da Idade Média, né? A gente já está falando do Renascimento, né? Ou seja, o Renascimento é um processo, na verdade, que durou vários séculos, né? A gente pode dizer assim que é uma transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, né? E então assim não é que tenha acabado de uma hora para outra, né? Vocês estão vendo aí a projeção do esqueminha? Sim, Tá, então eu vou assim tratando dos pontos. Vocês podem me interromper a qualquer momento, tá bom? Então, o Anatol Rosenfeld, né, ele nomeia o capítulo da seguinte maneira: teatro renascentista e teatro elisabetano, Shakespeare, né? Então, fica bastante claro, assim, que dentro do teatro renascentista, ele tá dando uma importância maior para o teatro elisabetano, né? Que, assim, se a gente for pensar no Renascimento, como eu falei para vocês, ele é um período bastante longo, né? Que, dependendo da referência que a gente tiver, do autor, né? Vai falar assim que, bom, dura dos séculos 14 ao 16, ou 14 ao 17, né? Então, 3, 4 séculos, né? Se for pensar, é um período bastante longo, né? E o teatro elisabetano é o teatro que foi feito, que aconteceu na Inglaterra, né?
a rigor, né, durante o reinado da Rainha Elizabeth I, né? Ou seja, é um período bem mais curto que vai de 1558 a 1603, o reinado da Elizabeth I, né? Então, são algumas décadas só, né? Então, ele vai fechando, né? Teatro renascentista, teatro elisabetano, e do teatro elisabetano, o destaque para o Shakespeare, né? Então, assim, começando pelo nome do capítulo, a gente já pode perceber isso, né? Então, ele vai tentar fazer um panorama geral, né, da época, e depois vai destacar o Shakespeare, e do Shakespeare ele vai destacar algumas peças, né? Então, ele começa retomando a ideia do teatro grego e medieval, né? Então, ele fala que o teatro grego e o medieval são pré-ilusionistas, né? Ou seja, diferente do teatro renascentista em diante, ou se a gente for pensar naquilo que a gente assiste no cinema, por exemplo, né? Que faz com que, enquanto a gente está vendo a encenação, né, a gente tem a ilusão de que está vivendo ou observando uma realidade acontecendo ali na nossa frente, né? Essa que é a ideia do ilusionismo, né? Mas o teatro grego e o medieval, para o Anatol Rosenfeld, seriam pré-ilusionistas. Por quê? Porque ainda estão muito ligados a um ritual, né? Então, o ritual, se a gente for pensar nos rituais que a gente conhece, assim, por exemplo, uma celebração religiosa, né? É uma coisa que recupera algo que teria acontecido num passado, né? Algum acontecimento sagrado que teria acontecido no passado, e ele é reproduzido e revivido, né? Vamos dizer assim, revivido por um grupo de, vamos supor, sacerdotes, né? E a gente meio que participa, né, desse acontecimento, né? Se a gente for pensar numa missa ou numa procissão ou num culto de alguma outra religião, né? Tem muito isso também da participação do público, né? Então, é mais ou menos assim, tem muito de ritual, tanto o teatro grego antigo, né, quanto o teatro medieval, que, como a gente viu, os dois têm uma origem religiosa, né? Então, algumas coisas que também levam a gente a perceber que ainda não é uma ideia de criar uma ilusão de algo que esteja acontecendo naquele momento e a gente esteja só observando, né? Tem alguns elementos, né? Como, por exemplo, as máscaras, né? As máscaras gregas, né? Que deixam claro para a gente que aquilo ali não é uma realidade como a nossa, né? Ou ele cita as mansões cênicas, como a gente viu o palco simultâneo, né? Então, tem vários cenários armados ao mesmo tempo, né? E os atores vão percorrendo os diferentes palcos, né? Então, significa o quê? Significa que a gente já sabe o que vai acontecer, né? Então, se a gente for pensar lá naquilo que foi dito a respeito do teatro medieval, né? As histórias já são conhecidas, né? Então, é diferente da ideia de que a gente tem a ilusão de uma realidade que esteja
acontecendo naquele momento, mas é algo que já aconteceu e está sendo revivido, né? Então, não por acaso, o assunto do teatro antigo é o mito, como a gente falou, e o assunto do teatro medieval é a religião, né? Quer dizer, o mito é a religião da antiguidade, né? O que a gente chama de mito, né? Bom, já o ilusionismo seria o quê? Seria uma imitação da realidade, né? E esse conceito de ilusionismo teria surgido com Aristóteles, né? E ele é posterior aos grandes dramaturgos gregos, né? Então, o Anatol Rosenfeld observa que se a gente for pegar a época dos autores de tragédia, né? O Ésquilo, Sófocles e Eurípides, o Aristóteles chega a ser quase um século posterior a eles, né? Então, o Renascimento, quando a gente vê assim de um modo geral, ele tem esse nome por quê? Porque ele é uma retomada da cultura clássica, né? Essa retomada da cultura clássica é a retomada da filosofia, da ciência, né? E também da literatura, do teatro clássico, né? E a ideia do Renascimento e a própria ideia de Idade Média, o termo, né, que é escolhido para designar, tem muito a ver com isso que o Paulo observou, né? Quando a gente fala em renascimento, significa o quê? Significa que a gente está dizendo que a cultura mais importante é a clássica, né? E a Idade Média é algo intermediário, né? Entre a Idade Antiga e a Idade Moderna, né? Bom, então é isso, né? Daí ele vai destacar o Sêneca, né? Como sendo um autor da antiguidade que tem uma importância muito grande para o Renascimento. Então ele vai falar do Sêneca enquanto filósofo, né, do estoicismo, mas enquanto dramaturgo também, né? Então ele vai falar que as peças do Sêneca começam a ser reencenadas no Renascimento, né? E ele vai ter influência sobre o teatro elisabetano e sobre o Shakespeare, né? E ele vai apresentar uma pequena definição do estoicismo, né? Na página 164, né? E, bom, eu estava vendo, assim, por exemplo, os livros do Sêneca estão bastante, assim, fáceis, são bastante fáceis de encontrar em PDF na internet, né? Tem aquele site Ler Livros ali, por exemplo, a gente encontra várias obras do Sêneca, né? E assim, caso alguém tenha interesse em ler diretamente, né? Mas a filosofia do Sêneca, ela é mais valorizada do que a dramaturgia, né? Então, a dramaturgia acaba sendo valorizada pela influência que teve sobre o teatro renascentista, né? E não pelas próprias peças que ele escreveu, né? Bom, daí aqui a gente entra, ele começa a falar do Renascimento propriamente dito, né? Então, o Renascimento é um movimento muito amplo, né? Em vários sentidos, né? Amplo no sentido em que envolve vários aspectos da cultura, né? Ou todos os aspectos da cultura, né? Então, a ciência, a filosofia, a religião, a arte, e todas as artes, né? Então, é uma grande revolução
na maneira como o ser humano pensa o mundo e pensa sobre si próprio, né? Então, além de envolver esses vários aspectos, envolve todos os países, né, da Europa e acaba influenciando os demais países do mundo, né? E também os países e o tempo, né? Durante vários séculos é um processo de transformação, né? Então a gente pode dizer que o Renascimento é uma passagem da Idade Média para a Idade Moderna, né? E em direção ao antropocentrismo, né? Que é a ideia de que o ser humano é o centro da própria cultura, né? E em oposição ao teocentrismo, né? Em oposição à ideia de que Deus é o centro da cultura, né? E também tem mas isso é tudo gradativo, né? Tem uma ascensão da burguesia, né? Quer dizer, o clero vai perdendo, a igreja vai perdendo o poder político e econômico, né? E vai dando lugar à nobreza e à burguesia, né? Também a visão profana vai se consolidando, né? Ou seja, uma visão que ele chama de secular, né? Secular tendo a ver com a ideia do tempo do século, né? E não a ideia do tempo que a igreja tinha, né? Porque para a ideia de tempo da igreja, né? A história é uma passagem para a vida eterna, né? Quer dizer, a gente está vivendo, mas o objetivo é conseguir a salvação na vida eterna, né? Assim, simplificando as coisas, né? Agora, a ideia da história, da história secular, né? É diferente, né? Então, a história, a gente não tem uma ideia de que viva em função da eternidade, né? Certo? É claro que tudo isso não é que a ideia da religião vai simplesmente desaparecer, né? Só que vai haver um convívio, na verdade vai haver um choque, né, de ideias, né? Bom, uma coisa muito importante para as artes, né, é que as artes vão ser influenciadas pelo avanço científico, né? Então, por exemplo, se vocês pegarem as figuras da arte medieval, né, a gente vai perceber que não tem um senso de perspectiva, né? E o que é a perspectiva? A perspectiva é a representação do espaço tridimensional numa tela, por exemplo, né? Então, numa tela que é bidimensional, criam-se técnicas para representar o espaço tridimensional, né? Isso tem muito a ver com a geometria, né? Tem muito a ver com a matemática, né? Então, é uma influência do desenvolvimento científico sobre a arte, né? E sobre a forma de ver a realidade, né? Então, uma das outras grandes mudanças que acontecem no Renascimento é a substituição como que chama? Agora eu esqueci o termo, mas assim, aquela ideia de que Deus criou a Terra, né? Deus criou a Terra e criou o homem, e a Terra é o centro do universo, e o homem é a parte mais importante da criação, vai ser substituída por uma observação dos astros, né? E eles vão
perceber que os vários planetas giram em torno do Sol, né? Então, esse modelo de explicação do astronômico, né, se chama heliocentrismo, né? Ou seja, o Sol está no centro do sistema de planetas do qual a Terra faz parte, né? Certo? Então, tudo isso tem um impacto muito grande sobre a visão que o homem tem de si mesmo, né? E, bom, e isso é um processo, né, que continua em curso até a gente chegar na modernidade, né? Então, também se tem uma ideia de relativismo, né? O relativismo significa o quê? Significa que a compreensão que a gente tem da realidade depende do nosso ponto de vista, certo? Então, a própria ideia de perspectiva influi nisso, né? Significa o quê? Significa que as coisas mudam a partir do ponto de vista que a gente observa, né? Se eu observar algo que parece uma coisa óbvia, né? Mas talvez não fosse tão óbvio na época para eles, né? Assim, dependendo do ponto de vista que eu observar, eu vejo uma coisa, né? E alguém observando uma mesma cena, vamos supor, de um outro ponto de vista, vai ver outra coisa, né? Então, claro, a gente nunca tem uma representação da realidade de forma absoluta, né? Certo? Então, isso tanto do ponto de vista assim, físico, quanto do ponto de vista da consciência das coisas, né? Certo? Assim, acaba sendo... então, porque a ideia do teatro medieval era assim, tentar representar o mundo de um ponto de vista de uma consciência absoluta das coisas, né? Como se fosse assim, como Deus veria a sucessão de acontecimentos, né? Certo? Então, como a gente falou, né? Quando se representa, por exemplo, Adão sendo expulso do Éden, né? Num episódio do Gênesis, né? A consciência cristã sabe que depois vai ter uma possibilidade de redenção, né? De salvação. Só que para o homem do renascimento em diante, essa certeza não existe mais, né? Quer dizer, para nós, menos ainda, né? Certo? Essa que é a questão, né? Bom, daí, claro, assim como eu tô falando de uma maneira não completamente linear, né? Também o Anatol Rosenfeld, na aula dele, que é uma aula que foi transcrita por uma aluna dele, né? Ele vai, no meio do assunto, adiantar coisas, como ele vai falar do Einstein aqui, né? Bom, o Einstein é do século XX, né? Mas, assim, a questão é essa, né? Que esse relativismo é algo que vai se impondo cada vez mais, até chegar na teoria do relativismo do Einstein, né? Que vai dizer que o tempo e o espaço são relativos, né? Então, ele vai dizer, por exemplo, que o tempo é uma dimensão do espaço, né? Que o tempo pode ser distorcido pelo espaço, né? Ou o espaço pode ser distorcido pelo tempo, né? E que o próprio tempo é relativo, não existe um tempo absoluto, né? Então, se alguém se movimentar na velocidade da luz, a percepção do tempo que essa pessoa vai ter é diferente, né?
assim, é uma coisa difícil de entender e até difícil de explicar, mas tudo isso vai ter influências sobre a maneira como o homem percebe a realidade, né? E isso é um processo que começa no Renascimento e continua em curso até a nossa época, né? Tudo bem? Então, eu não sei se a Tarine estava querendo falar desse ponto, né? Que ela achou um pouco confuso, né? Era isso mesmo, mas já esclareceu. Uhum. Pois é, assim, é confuso mesmo, né? E a gente, assim, a gente pode ficar estudando a vida inteira isso, né? Na verdade, a gente passa a vida inteira estudando isso e cada vez a gente vai tentando compreender melhor, né? A gente nunca vai conseguir entender tudo, né? Absolutamente. Porque, assim, envolve a própria época em que a gente está, né? Certo? Mas, assim, sem fugir muito, né? Voltando para o capítulo aqui do próprio Rosenfeld, a concepção de tempo e espaço acabam se tornando relativas, né? Aqui no Renascimento, ainda não é algo tão extremo como acontece na modernidade, mas já começa, né? Então, existe um ceticismo quanto a verdades e normas absolutas, né? Quer dizer, se a própria realidade material, física que eu observo é relativa, então o que dirá das verdades morais ou éticas, por exemplo, né? Certo? Então não existe um código de valores que seja absoluto e que eu possa adotar sem ter nenhum questionamento, sem ter nenhuma dúvida a respeito disso, certo? Bom, então, o palco simultâneo medieval expressava uma visão da vida atemporal. É como se fosse o ponto de vista da eternidade, né? As personagens, ou os personagens, não têm densidade psicológica, né? A noção de indivíduo é uma conquista do Renascimento. Então, isso é uma coisa curiosa, né? A ideia de que cada pessoa é única e que cada pessoa tem os seus próprios pensamentos e pode fazer as suas escolhas, né? É algo que começa no Renascimento, né? Bom, daí vai falar dos tipos de palco, né? Um pouco depois, né? Então, porque ele estava falando assim que a ideia da concepção que o ser humano tem da realidade se expressa também no tipo de palco do teatro medieval, né? Então, também isso vai acontecer nos palcos que vão surgir no Renascimento, né? Então, vai ter o palco italiano, que é o palco que a gente pensa assim do teatro mais tradicional hoje em dia, né? Que é aquele assim que afasta o espaço de representação do público, né? Então o público fica um pouco distante e tem uma espécie de caixa ali, né? Onde os atores representam a história, né? E daí tem um ilusionismo, né? Como se fosse assim, bom, aquele lugar onde a história está acontecendo é uma realidade, é como se fosse ter uma realidade própria que a gente observa de um ponto de vista privilegiado, né? É uma realidade distante que a gente consegue observar de um ponto de vista privilegiado, como acontece nos filmes, né? Só que nos filmes
é um pouco mais complexo porque o nosso ponto de vista pode ir mudando, né? Que é o ponto de vista da câmera, né? Mas também tem uma perspectiva, né? Então, o cenário começa a ficar cada vez mais sofisticado, né? Então, podem se criar cenários cada vez mais parecidos com a própria realidade, né? E também tem uma distância da plateia, né? Então, esse é o teatro mais convencional para nós atualmente, né? Eu coloquei um vídeo ali um vídeo bastante simples ali no Google Classroom, em que dois atores explicam assim os tipos de palco, esse tipo de palco italiano e o elisabetano, né? E daí fica mais fácil de visualizar isso que eu estou falando, né? Então, mas o palco italiano é o mais convencional. E o elisabetano é aquele próprio da época do Shakespeare, né? Então, o Rosenfeld, num determinado momento, vai dizer assim, que seria intermediário entre o simultâneo e o italiano. Então, intermediário em que sentido? No sentido em que, no palco simultâneo da Idade Média, né, que é um dos tipos de palco medieval, né, o público fica ali no meio dos atores, né? Não tem uma separação muito clara entre o público e o espaço de representação, né? Já no italiano, tem uma distância e uma separação muito clara entre o espaço de representação e o público. E no palco elisabetano, vai ter o palco vai avançar para dentro do público, certo? Então, e o público vai rodear o palco, assim, né? E daí, nesse vídeo que eu estou falando, vão aparecer figuras mostrando como é, né? E além disso, pode ter um balcão, né? Que é uma espécie de construção atrás do palco e que tem vários níveis verticais, né? Então, ele cita como exemplo, e eu acho que é o exemplo mais claro para qualquer um de nós, né? Da cena de Romeu e Julieta, né? Que Romeu vai lá subir, escalar ali o muro para chegar na janela da Julieta, né? Então, isso tinha uma estrutura física no palco que permitia que isso fosse representado, certo? E também a plateia pode ter vários níveis, né? Então, tem figuras assim que mostram isso, tá bom? Então, depois vocês deem uma olhada lá no vídeo, né? Para Jane, isso daí não deve ser novidade nenhuma, né? Inclusive, se ela quiser complementar alguma coisa do que eu estou dizendo, né? Não, Pro, tô de boa, tá tranquilo. Tá bom. Mas então, naquele livro da Margot Bertoldi também aparecem as figuras, tá bom? Mas caso não tenha ficado muito claro para vocês, vocês podem dar uma olhada lá, certo? De qualquer maneira, isso aqui também tem a ver com a ideia das peças que vão ser representadas, né? Assim, como a Anatole Rosenfeld vai falar um pouco adiante, né? Bom, o que mais? Bom, outra coisa é o que o tempo da narrativa, né, é irrecuperável, né? Ou seja, aquilo que está sendo representado aconteceu ou teria acontecido num determinado momento específico. E não é algo que possa, como numa missa, por exemplo,
na missa, toda vez que tem a comunhão, o momento da última ceia é revivido, né? Essa é a ideia do ritual, né? A ideia por exemplo, dos feriados religiosos também é essa, né? Que os momentos, alguns momentos específicos que são momentos sagrados, eles são retomados, né? Agora, do Renascimento em diante, o tempo vai ser concebido como algo que passa e não volta mais, né? Claro que até certo ponto, né? Porque a gente vê essas peças serem representadas também repetidamente, né? Certo? Ou a gente vê um filme várias vezes, por exemplo, na vida, né? O mesmo filme, né? Não deixa de ser também um tipo de ritual, né? Bom, o ponto de vista é relativo, ou seja, depende da consciência do protagonista, né? Então, ele vai falar assim, agora, por exemplo, os personagens ganham uma importância cada vez maior e uma densidade psicológica, né? Então, se a gente for pensar numa peça do Shakespeare, por exemplo, Hamlet, né? Assim, o ponto de vista da peça, a peça apresenta um ponto de vista muito centrado no personagem, né? É diferente do ponto de vista dos deuses da antiguidade clássica, né? Então, por exemplo, a gente sabe que o Édipo cometeu um grande erro e que ele vai ser punido, né? Certo? Como a gente viu na tragédia clássica, já antes do Édipo nascer, ele já estava condenado a cometer aquele erro e a ser punido, né? Então, assim, é uma coisa que não depende de uma decisão e de um livre-arbítrio, né? Ele já está condenado e a geração da família dele está condenada antes, já por um erro cometido por um antepassado dele, né? Certo? Então, toda a linhagem dele está condenada, né? Agora, no Hamlet, não é exatamente assim. E, por isso, a história depende da consciência do personagem. Depende de uma decisão que ele toma. E ele toma a decisão a partir de uma consciência limitada, porque ele não sabe exatamente, né? Então, a história do Hamlet, né? Eu não sei se todos leram, né? Mas, assim, começa como? Começa com o fantasma do pai do Hamlet falando para ele que ele tem que vingar a morte dele, né? Dele, Hamlet pai. Certo? E como o Hamlet pai fala assim, bom, quem me matou foi o seu tio, né? O meu irmão. Ele me matou colocando um veneno no meu ouvido quando eu estava dormindo, né? E ele fez isso por quê? Porque ele queria se apoderar do trono e da mão da cunhada, né? E o Hamlet, desde o começo, ele tem que vingar a morte do pai. Só que ele não sabe exatamente, em primeiro lugar, se é verdade o que aquele fantasma está dizendo, né? Por incrível que pareça, ele não questiona se o fantasma apareceu ou não, né? E também os demais guardas ali, quer dizer, quem chama o Hamlet para ver o fantasma é um dos guardas, né? Que é amigo do Hamlet. Mas ninguém se questiona, pô, será que é fantasma mesmo ou será que a gente está ficando louco? Não chega a esse ponto. Mas eles chegam a perguntar se aquele fantasma de fato é o fantasma do pai, né? Ou melhor, o Hamlet filho,
ele chega a duvidar se aquele fantasma de fato é o fantasma do pai e se aquele fantasma de fato está dizendo a verdade, né? Então ele vai colocar o tio à prova, né? Então ele vai em vários momentos vai ter várias provas e depois ele precisa saber como eu vou matar o rei para vingar a morte do meu pai, né? Porque ele vai matar um rei, né? E como eu vou provar para todos, né, que esse rei é culpado, né? Porque não adianta eu matar o rei sem provar para todos que ele é culpado pela morte do rei anterior, né? Então, a complexidade da trama tá toda aí, né? E o Hamlet ele tem que tomar essas decisões, né? E é um grande conflito para ele, né? E isso envolve um aspecto político, né? Um aspecto de relações familiares, né? E ele próprio, Hamlet, vai acabar morrendo no final, né? E qual vai ser o destino do reino? Tudo isso tem que ser pensado, né? Por isso que a peça é complexa, né? E a partir de um ponto de vista em que a consciência absoluta das coisas não existe mais, certo? Bom, eu adiantei bastante, né? Mas, assim, isso tudo para dizer, assim, que no Shakespeare, o Anatol Rosenfeld vai usar esse termo, que vai surgir uma espécie de novo expressionismo, né? Bom, esse termo expressionismo ele pode criar uma certa confusão, porque depois vai surgir o expressionismo como um dos movimentos de vanguarda. Mas o próprio, se a gente ler o texto do Anatol Rosenfeld, a gente vai entender em que sentido ele está chamando de expressionismo, né? Então, na página 161, um pouco antes desse subtítulo Shakespeare, um novo expressionismo, ele vai falar assim, ó, efetua-se uma deformação quase expressionista, né? Já que o expressionismo projeta o mundo a partir da mente do herói, né? Então, o expressionismo projeta o mundo a partir da mente do protagonista, né? Ou seja, de um ponto de vista relativo, de um ponto de vista de um indivíduo. Shakespeare dá a impressão de que o mundo é visto assim, a partir da consciência dos heróis. Então, é um ponto de vista limitado, né? É um ponto de vista relativo, né? Pois a consciência é considerada central e o mundo é visto em perspectiva a partir dela, certo? Então, a gente pode pensar, por exemplo, essa ideia do expressionismo levando ao ponto mais extremo, né? Que eu acho que ele até chega a citar o Kafka um pouco adiante, né? Nesse capítulo, como um exemplo de expressionismo, né? Ou talvez seja no capítulo posterior, né? Mas assim, bom, eu vou fazer um parêntese, assim como o próprio Rosenfeld faz, né? Mas assim, no Kafka, a história é contada por um narrador em terceira pessoa, a metamorfose, no caso, né? É contada por um narrador em terceira pessoa, que não é personagem. Só que a consciência desse narrador, ela é limitada à consciência do protagonista, que é o Gregor Samsa, que é o personagem que se transformou no inseto monstruoso, né? Certo? Então, a ideia do expressionismo é essa, que se você vê a realidade a partir de um ponto de vista, essa realidade ela pode estar distorcida, né? Então, eu estou dizendo isso porque eu lembrei de uma adaptação
da metamorfose para a linguagem audiovisual, né? Então, tentem imaginar o seguinte, o desafio que um diretor de um filme tem para adaptar uma história como essa, né? Porque se você for criar um inseto monstruoso, a chance de você criar uma coisa mais ridícula do que propriamente assustadora é muito grande, né? Ainda mais se você não tiver grandes recursos de efeito visual, né? Mas também grandes recursos de efeito visual podem levar a história para um outro lado, né? Então, assim, eu vi uma adaptação que é muito bem feita porque não mostra o inseto monstruoso, mas mostra a realidade a partir do ponto de vista desse inseto, né? Então, esse inseto, ele olha para cima e ele vê as pessoas por baixo. E o ponto de vista da câmera, olhando as pessoas de baixo, né, como se fosse alguém deitado no chão olhando para as pessoas, distorce a imagem das pessoas, né? E essa é a ideia do expressionismo, ou essa é uma das características do expressionismo, né? Então, claro que o Anatol Rosenfeld está usando esse termo com uma certa liberdade, né? Mas é como se fosse assim, uma vez que agora o ponto de vista está centrado no personagem, então a realidade acaba sendo vista de uma perspectiva, né, que pode ser distorcida, certo? Tudo bem? Então tá. Agora, eu vou ler um trecho para a gente entender um pouco por que o Shakespeare é considerado tão importante, né? Então, assim, eu vou pegar o crítico literário que coloca o Shakespeare como centro do cânone ocidental, né? Certo? Então, claro que existem muitas correntes de estudos literários ou estudos culturais ou estudos da arte, né, que vão questionar isso, né? Mas eu acho que é importante a gente entender esse ponto de vista de quem coloca o Shakespeare no centro, também para entender os pontos de vista de quem questiona esse centro, certo? Bom, eu acho que eu já cheguei a mencionar aqui, e vocês próprios já devem estar familiarizados com a ideia de que esse ponto de vista é questionável, porque ele coloca no centro, né, homens brancos, ocidentais, heterossexuais, né, e não só os autores são esses, como os críticos que fazem isso são esses, né? Então, existem muitas maneiras de questionar isso. Mas qual é o ponto de vista deles e por que, para eles, o Shakespeare, ou por que para o Harold Bloom, né, que é o crítico, o Shakespeare é o centro do cânone, né? Então, ele vai dizer assim, ó, antes de Shakespeare, os personagens literários são relativamente imutáveis. Homens e mulheres são representados envelhecendo e morrendo, mas não se desenvolvem a partir de alterações interiores, e sim em decorrência de seu relacionamento com os deuses. Então, se a gente for pensar, por exemplo, na Antiguidade Clássica, né? Se a gente for pensar, por exemplo, num personagem como Ulisses, né, da Odisseia, né? Ele passa 10 anos na Guerra de Troia, né? Ele passa 10 anos para voltar da Guerra de Troia até o reino dele, né, em Ítaca, né? Do ponto de vista psicológico, ele não mudou nada, né? A gente pode defini-lo a partir das mesmas características, né? Ele é o cara inteligente, esperto, né? Ele
ele se destaca por isso, pela esperteza, pela inteligência, né? Por exemplo, ele que pensa na ideia do cavalo de Troia, né? Ele vence todas os obstáculos para chegar até o reinado dele pela capacidade mental, né? E ele vence todos os pretendentes a Penélope pela inteligência e não pela força, certo? Então ele representa uma determinada característica que o ser humano está valorizando, né? Que é a capacidade de estratégia, né? Diante das dificuldades. Ao contrário do Aquiles, né? Que é o herói da força física, né? Só que ele não tem densidade psicológica, ou seja, ele não muda durante esses 20 anos, ele é a mesma pessoa, né? Ele envelheceu, mas ele continua sendo, a gente pode definir o personagem pelas mesmas características, né? Assim como a Penélope, né? Assim como o cachorro do Ulisses, por incrível que pareça, né? O Ulisses sai de casa, ele fica 20 anos fora, ele volta e o cachorro é o mesmo. E o cachorro reconhece ele. Né? O cachorro reconhece ele antes das pessoas, né? Então, assim, é tudo muito simplificado, né? E também nas tragédias gregas continua sendo simplificado, né? Os personagens são planos nesse sentido, certo? Só que a partir do Shakespeare, as coisas vão mudar, né? Então, em Shakespeare, os personagens não se revelam, mas se desenvolvem, e o fazem porque têm a capacidade de se autorrecriarem, né? Então, o Hamlet, ele é aquele personagem que se questiona, que entra em conflito consigo mesmo, né? Então, o que ele vai fazer, como ele vai fazer, será que ele deve fazer mesmo, né? Certo? Às vezes, ou o Rei Lear que a gente vai ler, né? O Rei Lear, ele toma uma determinada decisão e depois ele vive as consequências dessa decisão e ele se questiona, né? Ele vive uma crise, né? Quer dizer, bom, a decisão que eu tomei, será que foi a mais correta, né? Certo? Então, às vezes, isso ocorre porque involuntariamente escutam a própria voz, falando consigo mesmos ou com terceiros, né? Então, o Rei Lear também ele passa por todo um processo de amadurecimento, né? No decorrer da peça, né? No decorrer da história, né? Isso é uma coisa nova, né? Para tais personagens, escutar a si mesmos constitui o nobre caminho da individuação. E nenhum outro autor, antes ou depois de Shakespeare, realizou tão bem o verdadeiro milagre de criar vozes, a um só tempo tão distintas e tão internamente coerentes para seus personagens principais, que somam mais de 100, e para centenas de personagens secundários extremamente individualizados. Né? Então, assim, bom, outra coisa também é que a obra do Shakespeare é muito ampla, né? Então ele tem tragédias, ele tem comédias, ele tem peças históricas, né? E tem mais de 35 peças, né? Tratando de temas mais diversos, né? Bom, e ele é poeta e ele escreveu em prosa, né? Então é uma obra muito ampla e muito complexa, né? E com uma quantidade enorme de personagens, né? Então, quanto mais lemos e refletimos sobre as peças de Shakespeare, mais nos damos conta de que a reação certa é a admiração. Como ele pôde fazer o que fez, não tenho como saber. E após 2 décadas lecionando quase que exclusivamente Shakespeare, considero o enigma insolúvel.
Este livro, embora pretendendo ser útil ao leitor, encerra um posicionamento pessoal, expressão de antiga paixão, ainda que nada singular, e ponto culminante de uma vida dedicada à leitura, à crítica e ao ensino do que teimoso continuo a chamar criação literária. Então, o livro do Harold Bloom que eu estou citando aqui, né, é Shakespeare, Invenção do Humano. Né? Então, para o Harold Bloom, a concepção que a gente tem do que é ser humano começa com o Shakespeare. O Shakespeare teria inventado isso. Né? Até que ponto isso é um exagero ou não, a gente pode se questionar. Né? Só que, para questionar, eu acho que é importante a gente entender minimamente. Né? Senão a gente corre o risco de fazer que nem certos assim pseudo, né, intelectuais atuais, né, que querem aparecer a qualquer custa chutando os grandes que vieram antes, né? Então, assim, a gente corre o risco de ficar chutando na canela, né, sem entender a altura exata do que essas figuras representam, né? Certo? Então, assim, isso significa o quê? Significa que eu não acho que a gente deva aceitar isso como uma verdade absoluta, né? E deixar de ouvir os pontos de vistas contrários, né? Eu acho que quanto mais a gente ouvir os pontos de vistas contrários, mais a gente tem capacidade de refletir, né? Mas também não excluir a ideia de que o Shakespeare é um autor importante, né? Não necessariamente ele está no centro do cânone, não necessariamente ele é o mais importante, mas certamente alguma importância ele tem, né? E uma importância grande, porque ele vem sendo lido por vários séculos, por vários autores importantíssimos, né? Vários pensadores importantes, né? Vários escritores, vários artistas importantes, né? E vem sendo lido e relido e reinterpretado e revalorizado, né? Então, acho que o mínimo que a gente tem que fazer é falar, bom, então por que que o cara é assim tão considerado, né? Tão lido e relido, né? E isso não significa que a gente não possa ler ou não deva ler outras coisas que desconsiderem completamente isso, certo? Bom, daí o próprio Anatol Rosenfeld, né? Aliás, essa própria ideia de que uma das importâncias do Renascimento é o relativismo faz com que a gente não deva adotar de uma forma absolutista qualquer ponto de vista, mesmo esse de que o Shakespeare tem uma importância central na cultura ocidental, certo? Mesmo porque a gente pode questionar a ideia de que a cultura ocidental seja mais importante, certo? Aliás, só de olhar para minha cara, vocês já podem entender por quê, né? Acontece que eu não posso negar que eu estou enraizado na cultura ocidental pela própria língua que eu falo, certo? Bom, de qualquer forma, uma das importâncias do Renascimento é a concepção de que tudo é relativo, né? Tudo é relativo, inclusive a ideia de que tudo é relativo, certo? Bom, outra coisa, mas agora falando do Shakespeare, né? E do teatro elisabetano, uma das coisas importantes é a ideia da mistura de classes sociais, né? Então, isso acontece tanto nas peças, né? Quanto no próprio teatro elisabetano, né? Então, vocês devem lembrar que tem um determinado trecho ali do
do texto do Anatol Rosenfeld, que vai falar que o teatro elisabetano ele era construído numa região da cidade que era a mesma região onde ficavam os prostíbulos, né? Então era meio que na periferia, né? E ele era frequentado por várias classes sociais, né? E então, mas algumas peças do Shakespeare eram representadas para a aristocracia nos palácios, né? Então, isso significa o quê? Significa que a obra dele tinha um alcance enorme, tanto nas classes mais populares quanto nas classes mais altas. E também os textos, né? As peças tinham personagens de todas as classes também, certo? Bom, uma questão da cenografia das peças do Shakespeare, né, é que elas eram representadas com uma cenografia mais literária. Isso significa o quê? Significa que está no texto a descrição de uma paisagem, a descrição de um ambiente no palácio e tal. Mas na hora de representar no palco, isso era feito a partir de poucos elementos, né? Certo? Então, ao contrário de um teatro mais realista num palco italiano, certo? Então, por exemplo, um banco pode já representar todo o jardim do palácio, coisa do tipo, né? Então, ou então ele fala, naquela colina ali, não sei o quê, e não tem tem uma árvore, sei lá, um galho, sei lá, uma coisa assim, certo? Bom, outra coisa, a questão da tensão dramática, né? A tensão dramática tem a ver com a história não ser sempre completamente conhecida pelo público, né? Então, se a gente for pensar no teatro medieval, se todo ano eu represento a Paixão de Cristo, né, eu já sei aquela história de cor, né? Eu sei exatamente o que vai acontecer, né? Se todo ano eu represento um episódio do Gênesis, né? Se todo ano eu represento a peça do Natal, eu já sei, né? Agora, se eu vou assistir a uma representação do Rei Lear, talvez eu não saiba exatamente tudo da peça, né? Ou eu vou ver Otelo, né? Ou Macbeth, sei lá, alguma peça dessas aí. Ou, assim, o Shakespeare tem 35, ou no mínimo por volta de 35 a 40 peças que chegaram até nós, né? Então, dificilmente eu conheço todas elas, né? Ou se a gente pensar, assim, isso é algo que começa no Renascimento e e é um processo que a cada vez mais, né, assim, vai se desenvolvendo até os nossos tempos, certo? Então, a história não é conhecida. Isso gera uma tensão dramática, porque eu não sei como vai se desenvolver o conflito, ou como vai se constituir o conflito, e como ele vai se resolver. Se é que ele vai se resolver, né? Bom, outra coisa... isso daqui... o que acontece é assim... o texto do Anatol Rosenfeld, na verdade, era a aula que ele deu e foi transcrita. Então, assim como numa aula comum, vai tendo pontos meio repetitivos, né? Ele vai retomando, né? Então, ele vai falar da concepção de tempo, que a gente já falou, do ponto de vista, do destaque no personagem e não na ação, né? Então, é mais a história vai decorrendo em consequência de como são os personagens, e não o contrário, né? Mas isso, claro,
é uma simplificação, né? A gente não pode dizer que em todas as peças o tempo inteiro é assim, né? Mas, de um modo geral, essa é a tendência dominante, né? No Shakespeare, né? A injustiça. Também tem a ideia, existe uma ideia que a gente chama de justiça poética. O que é a justiça poética? A justiça poética é assim, o cara mau é punido no final e o cara bom é recompensado no final. Ou o bom, né, a bondade é recompensada e a maldade é punida. Isso não acontece no Shakespeare, né? Então, numa tragédia como Hamlet, morre assim, um monte de personagem lá que não tem culpa nenhuma, né? A Ofélia morre, coitada, né? Que culpa que ela tem, né? Tudo muda. Bom, isso daqui é que os valores são todos mutáveis, né? Eu acho que esse trecho aqui eu não lembro de onde eu tirei, mas ele fala do Montaigne, né, como sendo um filósofo que influenciou a mentalidade do Renascimento e do Shakespeare, né? Então acho que é daí que eu tirei, né? A ideia de que o próprio indivíduo está em transformação constante, né? O próprio indivíduo, o próprio filósofo que diz isso está em transformação constante, né? Não há mais unidade de tempo, ação e lugar, que a gente viu que era uma das regras que o Aristóteles vai estabelecer, né? Acontece que o Aristóteles ele estabelece não como uma regra que deve ser seguida, mas que uma regra que ele encontra nas tragédias que ele observou, né? Então, é uma questão descritiva e não necessariamente prescritiva, né? E o Shakespeare não vai seguir essa regra. Então, nesse aspecto, ele é anticlássico, né? Então, assim como a gente pode ver, a gente pode observar assim, a Idade Média não é exatamente como eu aprendi no ensino médio, que é tudo a Idade das Trevas. Da mesma maneira, o Renascimento não é exatamente como eu aprendi no ensino médio. Ele não é só uma retomada dos valores clássicos, mas ele também é uma antecipação de valores que vem depois, né? Então, o Shakespeare ele está no centro do cânone também nesse aspecto cronológico, né? Ele está no centro do cânone porque ele está num momento de transição entre a Idade Antiga e Média e a Idade Moderna e Contemporânea, né? Certo? Possibilidade de trágico no Renascimento e não na Idade Média. Isso daqui eu acho que a gente já falou, né, numa outra aula, que na Idade Média é muito difícil pensar na tragédia, porque os valores cristãos, religiosos, né, são os valores dominantes, né? Então, se você vê o mundo a partir desses valores, né, então é um mundo que no final, se você se arrepender, você vai ser salvo. Então, tá tudo bem, né? Agora, se você não se arrepender, você está condenado, mas daí você merece ser condenado. Então, tudo bem também, né? Quer dizer, eu ficaria em dúvida, mas eu não sou daquela época. Bom, de qualquer maneira, isso para dizer que a tragédia não é possível na Idade Média, né? No Renascimento, ela é possível de novo, porque existe um choque do pensamento cristão com os novos valores, né?
Bom, aqui eu coloco assim, ó, referências interessantes para a gente entender a importância do Shakespeare e os sentidos de alguma das peças do Shakespeare são essas das que eu conheço, né? Tem uns vídeos chamados Temas de Shakespeare. Eu acho que eu coloquei ali no Google Classroom um dos episódios que trata do Rei Lear, né? Mas se vocês procurarem um pouco, vocês vão ver que tem vários episódios, né? Cada um deles tratando de uma das peças dentre as mais importantes, dentre as mais conhecidas do Shakespeare, né? Então, por exemplo, a primeira vez que a gente lê uma das obras, a gente pode falar, mas por que isso daqui é tão importante? E, de fato, talvez a gente não consiga compreender por quê, né? Mas eu acho que vale a pena a gente tentar entender melhor vendo, por exemplo, esses intérpretes, né, da obra. Daí, fazendo isso com as principais obras, a gente vai falar, tem muito mais do que aquilo que eu consegui compreender logo de início, né? Então, essa que é a ideia, né? Então, assim, muitas vezes, né, a gente tem uma visão um pouco romântica e idealizada de uma obra literária, né? Que é assim, a obra literária ela é algo puro, que se eu tiver contato com ela depois de ter contato com a crítica, né? Então eu vou ser influenciado pela crítica, né? Mas eu acho que uma visão um pouco mais madura disso é assim, não existe nenhuma obra literária pura, né? Porque está tudo interrelacionado no contexto em que a gente vive, né? Então, eu nunca vou ler Romeu e Julieta como se eu não soubesse nada a respeito dessa obra, porque a nossa cultura está impregnada de Romeu e Julieta, né? E a própria obra Romeu e Julieta não surgiu do nada, né? O próprio Shakespeare não surgiu do nada, né? Ele surge de um determinado contexto, né? Ele surge num determinado momento histórico, né? Então, quanto mais eu estudar sobre, melhor, né? Seja, assim, na verdade, tanto os pontos de vista contrários quanto aqueles que são favoráveis à ideia de que o Shakespeare é um autor importante, certo? Bom, outra autora que eu acho muito importante é a Bárbara Eleodora, né? Então, tem livros, né? Na biblioteca da UEMS tem um livro muito interessante da Bárbara Eleodora que se chama Falando de Shakespeare, né? Então, nesse livro, cada capítulo ela vai tratar mais ou menos da trajetória do Shakespeare a partir das obras, né? E daí ela vai interpretar algumas dentre as principais obras, né? Então, por exemplo, eu li alguns capítulos, como, por exemplo, que fala a respeito do Rei Lear, e me ajudou muito mais a entender por que essa obra é importante, né? Então, a primeira vez que eu li o Rei Lear foi numa situação meio de desafio, assim, porque eu li porque eu precisava dar uma aula sobre o Rei Lear, né? Daí eu falei, bom, então vamos ler, né? Só que, para ser bastante sincero com vocês, não foi algo que eu entendi imediatamente. Nossa, que obra espetacular, né? Mas daí eu comecei a ler a crítica bom, por que ela é tão importante, né? E daí eu fui falando, legal, né? A gente começa a entender melhor, né? Então, quanto mais interpretações eu for lendo, mais eu vou entender por que é importante, ou por que não é, né? Então, por exemplo,
o Harold Bloom, ele não considera que todas as obras do Shakespeare são irretocáveis, né? Mas ele vai pensar no Shakespeare também como um autor que foi se desenvolvendo, né? Então, para isso, algumas obras têm uma importância no próprio aprendizado do Shakespeare, né? A gente pode pensar num paralelo, por exemplo, na literatura brasileira, com o Machado de Assis, né? O Machado de Assis é considerado um autor central no cânone da literatura brasileira, né? Bom, mas isso não significa que todas as obras do Machado de Assis sejam geniais e que qualquer coisa que eu leia do Machado de Assis eu tenha que babar para aquilo, né? Mas, bom, eu vou ler, pelo menos tentando entender qual é a importância de cada coisa, né? E eu vou ler também aqueles que falam sobre a importância do Machado de Assis, né? E daí, na medida do possível, claro, eu vou criando o meu próprio ponto de vista, né? E também daqueles que falam que não, que o importante é valorizar os autores que não fazem parte do cânone, né? Assim, com tudo isso, a gente chega à ideia do quê? De que tudo é um grande diálogo, e a gente vai entrar nesse diálogo e vai tentar participar, né? Mas para a gente entrar e participar de uma maneira produtiva, é bom ouvir, né? Ouvir os vários pontos de vista que existem, certo? E assim, claro, existem tantos pontos de vista que a gente pode se perder. Então, a minha função, eu acredito que seja mais ou menos a de chamar a atenção de vocês para determinados autores que falam a respeito que parecem interessantes, né? Certo? Bom, outros dramaturgos elisabetanos. Daí o Anatol Rosenfeld vai citar 3, né? O Marlowe, o Robert Greene e o John Fletcher. Bom, ele próprio cita 3, ele próprio fala um pouquinho de cada obra dos 3, e assim, eu particularmente acho que compensa mais, em primeiro lugar, a gente começar a tentar conhecer melhor as obras do Shakespeare do que começar a ver aqueles que estão em volta, né? Claro que vocês podem me questionar e podem seguir outro caminho, né? Mas eu não vou fazer isso. Eu prefiro ler o Shakespeare primeiro, né? E os críticos a respeito do Shakespeare, que é uma obra bastante ampla, né? Como já foi dito. E depois, talvez algum dia ler uma obra ou outra de algum outro autor, né? Mas se a gente for pensar, isso daí não tem fim, né? Porque ele está falando outros dramaturgos elisabetanos. Mas existem outros dramaturgos renascentistas que não são elisabetanos, né? Então, bom, o que eu estou querendo dizer assim, as possibilidades de questionar o cânone são tão grandes, né, que também a gente acaba adotando, né, pontos de vistas que também vão ser parciais, né, certo? E a gente nunca vai adotar todos os pontos de vista possíveis, né? Bom, alguns dados biográficos. Ele vai falar de alguns dados biográficos do Shakespeare aqui, né? E, bom, eu não acho que seja muito relevante, para falar a verdade, né? Acho que o mais relevante é a obra dele, né? E daí a obra é bastante ampla, como eu falei, né? Vai ter poemas, vai ter... ele é um grande autor de sonetos, né? O Shakespeare. Vão ter peças teatrais, né? E narrativas em prosa também, né? Eu acho que, bom, para o objetivo dessa disciplina, evidentemente o principal são as peças teatrais, né? Mas eu acho que para a própria obra do Shakespeare, as peças teatrais são as mais importantes, né?
Então, dentre as peças, existem comédias, são aproximadamente 35, né? Se vocês pesquisarem outras fontes, vocês vão ver números um pouco diferentes, né? 35, 38, né? Enfim. Existem divisões entre os tipos de peças que ele escreveu, né? Basicamente, a gente pode classificar em comédias, peças históricas e tragédias, né? Mas também as comédias, e a gente ouve falar assim, dark comedies, né? E as peças históricas, algumas vão tratar da história da Inglaterra, né? E outras não, né? E elas têm uma função de valorizar a Inglaterra e a cultura inglesa, como acontecia com os poemas épicos clássicos, né? E renascentistas também, né? E neoclássicos, né? Ou seja, a partir dessa obra eu valorizo a cultura que eu represento, né? Escrevendo na língua que eu falo, né? Então, é o que o Camões vai fazer com os Lusíadas, né? É o que os gregos fizeram com a Ilíada e a Odisseia, e os romanos fizeram com a Eneida, né? E é o que o Shakespeare vai fazer com as peças históricas, né? Então, isso também leva a gente a perceber outra coisa, né? O Harold Bloom coloca o Shakespeare no centro do cânone porque ele é norte-americano e ele é um falante de língua inglesa, né? Então, um outro autor poderia colocar o Dante, né? Um autor italiano colocaria o Dante, né? O espanhol colocaria o Cervantes, né? E assim por diante, né? Só que, bom, a questão é sempre de retórica, né? O quanto eu consigo convencer de público adotando o ponto de vista que eu estou defendendo a ideia que eu estou propondo, né? Defendendo o raciocínio que eu estou propondo, né? Certo? Então, assim, o quanto a minha língua tem influência sobre as demais, né? O quanto a minha cultura tem influência sobre as demais, né? Ou seja, é sempre um jogo de retórica, né? Certo? Bom, e eu também posso dizer, mas o valor não está no poder que eu exerço sobre os outros, né? Também. Eu posso dizer, o valor está no poder que eu exerço sobre mim mesmo, né? Mas, bom, enfim, isso leva a outros tipos de movimentos culturais e de pensamento, certo? O importante é a gente saber que existem outras formas de pensar, certo? Bom, dentre as comédias, né, eu destacaria esse aqui, Sonho de uma Noite de Verão, né? Essa comédia aqui. Que, bom, eu li, gostei bastante, né? É uma comédia bem interessante e também tem versões cinematográficas que são boas para ela, né? Isso é uma outra coisa interessante de se falar, né? Existem mais de 400 filmes que são baseados nas peças do Shakespeare, né? Assim, né? Então, essas adaptações variam desde aquelas que procuram ser mais fiéis até as adaptações mais livres, né? Eu acho que é válido a gente conhecer o máximo possível, né? Sempre, né? E, bom, dentre as peças históricas, eu acredito que a mais conhecida seja Ricardo III, né? Que tem várias adaptações cinematográficas também, né? Eu acho que uma das mais importantes é a do Laurence Olivier, né? Que adaptou várias outras obras do Shakespeare também, né?
E as tragédias, eu acho que as tragédias são as mais conhecidas, né? Então, se a gente for pensar da obra do Shakespeare, as peças teatrais são aquilo que é mais valorizado, e dentre as peças teatrais, as tragédias, certo? E as tragédias quais são? Eu acho que, em primeiro lugar, a mais conhecida de todas é Hamlet, né? Ou talvez Romeu e Julieta, porque tem um apelo maior, né? Por causa do romantismo e tal, né? Mas aqueles que conhecem um pouco mais a obra do Shakespeare, acho que colocam o Hamlet como a peça mais importante, ou a mais conhecida, né? O Anatol Rosenfeld, como faz a aluna dele faz uma observação, gosta mais de Macbeth, né? E também outra das peças muito importante é Rei Lear. E outra é o Otelo, né? Mas, enfim, o ideal é ir conhecendo aos poucos todos, né? Só que, como o Harold Bloom fala, né? O Harold Bloom passou a vida inteira estudando Shakespeare, né? Acho que nenhum de nós aqui, eu pelo menos, nunca tive essa pretensão, essa intenção, né? E nem acho que teria sido uma melhor escolha, né? Assim, de qualquer maneira, na medida do possível, a gente vai conhecendo o máximo que pode, né? E também as adaptações e as interpretações, né? Eu escolhi o Rei Lear para essa disciplina porque eu acredito que na outra disciplina, que é Introdução aos Estudos Literários, Drama e Épica, é provável que algum outro professor escolha Hamlet, né? Ou então, para quem faz letras em inglês, que acho que não é o caso de nenhum de vocês aqui, é o caso do Samuel, que faz a disciplina e não está presente, né? Na literatura britânica, é mais provável que seja escolhido Hamlet, né? Então, dentre as principais tragédias, eu escolhi uma que é considerada das mais importantes, mas não a mais importante, que é Rei Lear, né? Poderia ter escolhido outra? Sim, né? Mas também seria igualmente passível de questionamento, certo? Então, basicamente, o capítulo do Anatol Rosenfeld é esse, né? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, observação, vocês fiquem à vontade, tá bom? A ideia agora é ler para a próxima aula o Rei Lear, né? E daí a gente fazer alguma atividade a respeito dessa obra. O Rei Lear e o capítulo... Eu vou pensar em algum material. Eu coloquei esse vídeo que é um dos episódios dos temas de Shakespeare, que fala sobre o Rei Lear, né? Eu vou pensar em algumas questões a partir das quais a gente pode discutir essa peça. Mas o importante é assim, para a próxima aula, ter lido o Rei Lear, tá bom? Ok, professor. Tá. Alguma pergunta, alguma observação, algum questionamento? Por aqui tá tranquilo. O que eu tinha de dúvida mesmo foi aquela parte lá que a gente comentou. E eu acho que até vou dar uma relida depois da aula para ver se eu consigo. Para ficar melhor, né? Para Aham, fixar melhor. tá bom. Jane, Paulo, Janice. Tudo tranquilo, professor. Tá. Jane. Bom,
Eu queria falar também que eu coloquei mais um material lá no Google Classroom. Eu coloquei... Fala, Jane. Tá travando a internet, tá difícil fazer o contato imediato, pro. Ah, sim. Mas estou de boa, acompanhei certinho no que foi possível. Tá. Mas se você quiser fazer alguma pergunta ou observação depois, você fica à vontade, tá bom? Pode ser tanto pelo WhatsApp quanto na próxima aula online, ou Ok, Pro. tá bom? Janice. Bom, Tá ok, professor. tá. Eu só quero mostrar para vocês mais um material que eu coloquei lá no Google Classroom, né? Que, claro, a ideia é assim, é colocar como leitura complementar, como material complementar, para o caso de vocês quererem se aprofundar em alguma coisa, ou depois também vocês baixam e deixam disponível, né? Eu tenho mantido as salas do Google Classroom, né? Então eu não tenho fechado, ou seja, o material fica lá disponível para quando vocês quiserem baixar, tá bom? Então eu coloquei um vídeo aqui falando sobre os tipos de palco, né? É um vídeo do YouTube simplesinho, né? Nada muito profissional também, só que eu achei esclarecedor, né? Dá para visualizar melhor o que é dito no capítulo, né? E coloquei esse livro sobre o Renascimento, que é introdutório também, mas é bem interessante, assim. Traça um panorama bastante completo, assim, né? Sobre o Renascimento. A gente consegue entender melhor, né? Por que é importante esse momento na história para a cultura e a arte, né? Então, explica a questão da perspectiva, explica a relação entre arte, ciência, filosofia, da maneira como aconteceu, o contexto histórico, econômico, político, né? Os principais nomes da literatura, da filosofia, da ciência, né? Nas diferentes regiões da Europa, os aspectos econômicos, enfim, dá um amplo panorama tal, e... Ixi, travou aqui. Vocês estão me ouvindo? Eu tô. É o meu computador que travou. Tô sim, Pro. Tá, mas basicamente é isso, então. Eu não sei se eu vou... Ixi, travou mesmo. Então a gente se vê na semana que vem para falar sobre o Rei Lear, tá bom? Ok, Valeu, professor. Pro. Boa semana aí. Até Obrigado, mais, gente. igualmente. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, professor. Até semana que Tchau. vem.